Simbora, meu povo, fazer algumas questões de concursos anteriores sobre essa parte de deliberação parlamentar, deliberação executiva, promulgação, publicação, tá certo? Vamos aí ver as questões que caem em concurso, tá certo? Primeira questão, o prefeito do município Alfa encaminhou à Câmara Municipal, prefeito encaminhou o projeto de lei dispondo sobre os requisitos para concessão de licença para tratamento de saúde aos servidores públicos. O que é isso aqui, gente? RJU, matéria de iniciativa privativa do Executivo, do chefe do Executivo. O objetivo de atender aos anseios dessa categoria, a Câmara aproveitou com esse objetivo a boa relação entre os partidos e aprovou uma emenda aditiva que incluía novo artigo no projeto, concedendo aos servidores municipais um aumento de remuneração. O projeto aprovado foi devidamente sancionado pelo prefeito. O que é que eu tenho aqui, gente? Uma emenda num projeto de iniciativa privativa do Executivo pode ter emenda, mas não pode ter emenda que aumente despesa, pelo artigo 63, inciso 1. Então, ainda que o prefeito tenha sancionado, isso não convalida o vício. São as diretrizes que a gente viu na videoaula que vão servir para responder. A lei, essa lei é inconstitucional, meu povo. Inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Pois a Câmara não pode aprovar emendas em projeto de iniciativa privativa do Executivo, não pode aprovar emendas que aumentem despesa e que não tenham pertinência temática, que é outra história que a gente poderia discutir aqui. Deixa eu ver melhor. Eu tinha uma situação de licença para tratamento de saúde. De repente, eu aumento a remuneração. Isso aqui também não tem pertinência temática, não, gente. Então, se está diante do RJU, tem pertinência temática. Não é assim, não. Qual é o escopo social aqui? A norma se vincula à ideia de licença para tratamento de saúde. Se não, gente, volto a dizer, a cada projeto de lei sobre um tantinho da 8.112, um deputado federal, um senador, faz um substitutivo e muda a 8.112 inteira. Não pode, tá? Isso aqui não tem pertinência temática não, meu povo, tá? Além disso, inconstitucional, pois os vencimentos dos servidores não são aumentados por meio de lei, mas por decreto. Mel Dels. Isso deve ser a letra E, né, gente? Olha aí, pois a emenda não guarda pertinência temática com o projeto original de iniciativa privativa do prefeito, o que não é suprido pela sanção. Palmas para a FGV que fez essa questão. Muito bem feita, tá certo? Letra E e vamos para a próxima. Imbel 2021, o Senado, Casa Revisora, após aprovar o projeto de lei X, o enviou ao presidente da República. Ato contínuo à devida análise dos ministérios que atuavam nas temáticas envolvidas, o chefe do Executivo concordou com uma parte do projeto e entendeu que a outra contrariava o interesse público, devendo ser vetada. Veto parcial, sanção parcial. Nesse caso, o presidente da República deve promulgar a parte incontroversa, que não foi vetada, antes mesmo da manifestação ou da rejeição do veto do Poder Legislativo. Creio que sim, vamos ver as outras, mas é o que a gente falou, gente. No Brasil, a parte que você sancionou, você você promulga e já manda para publicação. A parte vetada volta para o Legislativo para posterior deliberação. Se o veto for derrubado, a lei já publicada é republicada com agora a parte que já não foi mais vetada e que agora está sendo introduzida de forma nova, né, daqui para frente essa parte é que vai vigorar e a letra A está de boa. Aguardar o desenvolver do processo legislativo com a manifestação do Poder Legislativo a respeito da rejeição ou não do veto, de modo que este poder promova a promulgação do projeto. É o sistema argentino. Você espera tudo ser resolvido para depois promulgar e publicar o que for resultante desse projeto. Não. A parte que você concordou, você já promulga e publica. Tá? Então, por enquanto, a letra A está de boa. Promulgar a parte incontroversa do projeto, que não foi vetada, sendo que a rejeição do veto pelo Poder Legislativo dará origem a um diploma normativo diverso. Não! A lei é republicada agora com essa parte. Não vira a parte que o veto foi derrubada, não vira uma nova lei, não. Você reintroduz na lei
que já teve uma parte publicada, republicando-a. Aguardar o desenvolver do processo legislativo com a manifestação do legislativo a respeito da rejeição? Não tem que aguardar não, gente. Ou não do veto e promulgar juntas a parte em controvérsia e a que teve o veto derrubado. Isso aqui não, mas eu achei que a letra B dizia isso. O que a letra B diz? Aguardar o desenvolver do processo legislativo com a manifestação do legislativo a respeito da rejeição ou não do veto, de modo que este poder, o legislativo, o legislativo não promove a promulgação do projeto. Estava dizendo também que aguardava, mas dizia que na derrubada do veto, o presidente da casa, porque eu não sei se é o Estado, não, é o Congresso, que o presidente do Senado deveria promulgar a matéria. Artigo 66, parágrafo 7º. Ainda que no caso de derrubada do veto ou de sanção tácita, quem é a primeira autoridade que deve promulgar, gente, essa lei? O presidente da República. Se ele não fizer em 48 horas, o presidente do Senado em igual prazo. Se ele não fizer, o vice-presidente do Senado. Tá? Então a letra B também está errada, também por dizer que o legislativo promulgaria. E aguardar a manifestação do legislativo a respeito da manutenção ou não do veto, caso os respectivos prefeitos estejam relacionados por arrastamento à parte em controvérsia. É como se eles fossem dependentes, tá? Eu tenho que aguardar. Não, tem que aguardar não, gente. Tá? Se houvesse a parte que exigirá promulgação em ato único, tá? Se eles tivessem aguardar a manifestação a respeito da manutenção ou não do veto, caso os preceitos estejam relacionados por arrastamento. Tem nada a ver, gente. Isso não tem nenhuma previsão na doutrina. Se a parte que foi sancionada ela não forma um projeto, não fica em pé, porque a parte vetada foi muito grande, não existe na doutrina uma necessidade de espera, não. O veto é inconstitucional, porque o veto tornou uma parte inviável. Então, teríamos um problema de veto inconstitucional, porque a parte sancionada não forma uma norma autônoma, mas ela ainda assim iria para promulgação e publicação. Um monstrengo, mas aí caberia um ADI. Mas não existe possibilidade de, por algum motivo, você ter que esperar tudo para depois promulgar. Letra A mesmo. Questão 3. O chefe do executivo do Estado Alfa vetou de modo expresso parte do projeto de lei X, aprovado pela Assembleia Legislativa, tendo silenciado em relação à parte restante. Então, ele teve uma sanção tácita aqui, pelo jeito, né? O correto era ele falar, já que ele abriu a boca para vetar, ele abriria a boca para sancionar e promulgaria e mandaria publicar, mas ficou calado. Tá? Ficou calado quanto ao restante. O veto à parte do projeto foi devidamente comunicado ao Poder Legislativo, que decidiu derrubá-lo em sessão realizada 3 meses depois. À luz da sistemática constitucional vigente em relação ao silêncio do chefe do Poder Executivo quanto àquela outra parte, esse silêncio importa em quê, gente? Esse silêncio importa em sanção tácita. Tá certo? Veto tácito é uma ova, né, gente? Sanção tácita devendo ser promulgado ao final do processo legislativo após a derrubada do veto. É a mesma questão sendo perguntada pela FGV pela segunda vez. A parte sancionada, eu espero para terminar a deliberação do veto ou eu já mando direto para... Promulgo e já mando direto para promulgação? Promulgo e mando direto para promulgação. Sanção tácita, devendo ser a lei promulgada, enquanto a parte do veto derrubado será encaminhada para promulgação do referido agente. Do referido agente quem, pessoal? Agente quem? Tá? Imagino que seja do próprio governador, né? Do próprio chefe do executivo. Talvez. Tá? Vamos ver aqui. Sanção tácita, devendo ser promulgada pelo referido agente, o governador, estou entendendo eu, ao final do processo legislativo junto com a parte do veto derrubado. Não, mas eu estou achando que isso aqui está muito parecido com B. Deixa eu ver aqui. Sanção tácita, devendo ser promulgado ao final do processo legislativo pelo presidente da Assembleia. De novo, eu já falei para vocês que o artigo 66, parágrafo 7º, cai muito. Quando eu tenho a derrubada do veto, não é o presidente do legislativo que promulga, gente.
isso vai para o presidente da República, para o governador e para o prefeito. Eles têm a prerrogativa, em primeiro lugar, de promulgar essas leis agora, né? Porque a derrubada do veto ou a sanção transforma o projeto de lei em lei. Então, eles têm a prerrogativa de promulgar a lei. Se ele não fizer em 48 horas... Então, assim, a letra B, de novo, está errada por dois motivos. Porque você não precisa esperar a parte ser vetada, ser deliberada pelo Legislativo, e você não tem a promulgação pelo presidente do Legislativo. Você tem a promulgação pelo chefe do Executivo, ainda que na sanção tácita ou na derrubada do veto. Então, a letra B e a letra D completamente erradas, e a letra E, sanção tácita, devendo ser a lei promulgada, enquanto a parte do veto derrubado será promulgada pelo presidente da Assembleia. Nada a ver. De novo, né? Primeiro diz que não precisa, agora está dizendo que não precisa esperar, já pode promulgar, mas que quando houver a derrubada do veto, a promulgação ocorrerá pelo presidente da Assembleia. Foi o que eu falei, artigo 66, parágrafo 7º. É a letra C mesmo, mas vai ler ela de novo. Ocorre a sanção tácita, devendo ser a lei promulgada, enquanto a parte do veto derrubado será encaminhada, tá? Se o veto for derrubado, ela vai ser encaminhada para promulgação do referido agente, que eu estou entendendo que o agente, à luz da sistemática, em relação ao silêncio do chefe do Poder Executivo, estou entendendo que esse agente é o chefe do Poder Executivo que realmente promulga, tá? Letra C. Tá bom? Letra C. Vamos para o próximo. 4. Após regular tramitação, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei M3, apresentado pela deputada federal Maria, que aumentava os vencimentos dos servidores públicos federais. A lei era de autoria da deputada federal, aumentando os vencimentos dos servidores públicos federais, repare. O presidente da República, no entanto, vetou sob o argumento de inconstitucionalidade. Boa, presidente? Aí não dá mesmo, não. Em momento posterior, o veto foi rejeitado pela maioria relativa dos deputados e senadores, sendo ao final promulgada pelo presidente da República. A promulgação pelo presidente da República está ok. A derrubada do veto por maioria simples não está ok. E a matéria tem vício de iniciativa legislativa. Veja, gente, que é típica questão da FGV. Ela conta uma história qualquer e traz 2 ou 3 afirmações. E aí, na verdade, gente, é a mesma coisa de fazer assim. Julgue os itens a seguir e marque qual é o correto. Item 1. Um projeto de lei de iniciativa parlamentar pode dispor sobre o aumento dos servidores. Item 2. O veto pode ser derrubado por maioria simples dos deputados e senadores. Item 3. Em caso de derrubada do veto, a promulgação ocorre pelo presidente da República. É a mesma coisa. Vocês já entenderam, gente? Aí você vai agora ver a alternativa que vai dizer. O processo estava errado em relação a 1 e 2. O projeto estava certo em relação a 2 e 3. É a mesma questão, mas é só um pouquinho mais difícil, porque você tem que ler a história e tem que entender quais são os itens da história, e lá no próprio enunciado, no próprio enunciado das alternativas, você vai ver. Então vamos lá, vamos pro pau agora. 2 vícios de inconstitucionalidade, pois a matéria era de iniciativa privativa do chefe do Executivo e a promulgação da lei era alçada do presidente do Senado. Não, de novo, artigo 66, parágrafo 7º. Mas essa fundamentação aqui está errada. Um vício de inconstitucionalidade, pois o veto somente poderia ser rejeitado pela maioria absoluta. Mas dizer que tem... Não, mas é só o quê? Apresenta um vício. Apresenta 2. Mas quem apresenta 2, apresenta 1. Então, por enquanto, essa está correta, mas não sei se é a mais correta. Apresenta um vício de inconstitucionalidade, pois a matéria versada no projeto era de iniciativa do presidente da República Federativa do Brasil. Isso aqui está certo. Apresenta 2 vícios, pois a matéria era de iniciativa privativa do chefe do Executivo e o veto só poderia ser rejeitado pela maioria absoluta dos deputados e senadores. A letra D está mais correta do que a letra C. A letra C, ok, tem um vício. A letra D, tem 2 vícios, está mais correta. Tá? Agora, quem tem 1 tem 2, né? Não, quem tem 2 tem 1, né? Quem tem 2 tem 1, mas tem 2. Então, é a letra D.
Dois vícios de inconstitucionalidade, pois o veto só poderia ser rejeitado pela maioria absoluta, tá? E a promulgação era de alçada do presidente do Senado. Letra D de dado. FGV. O presidente da República encaminhou o projeto de lei complementar de sua iniciativa privativa ao Senado Federal. Qual é o problema aqui, gente? O presidente da República pode apresentar projeto de lei complementar? Pode, Leo. Qual é o problema? Não, eu estava querendo pegar vocês. Só que ele apresenta o projeto de lei dele na Câmara ou no Senado? Na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora dos projetos de lei do presidente da República, pelo artigo 64, caput da Constituição, o qual foi aprovado pela maioria absoluta dos membros daquela casa. Aqui está ok. Sendo ato contínuo remetido à Câmara. Mas aqui já tem um problema. A Casa Revisora, também por maioria absoluta, aprovou emendas de redação, mas sem comprometer a essência do referido projeto, do projeto recebido. O projeto, por fim, foi encaminhado ao presidente da República, que sancionou e promulgou a Lei 123. Tem algum problema de a Casa Revisora aprovar emendas de redação e não mandar de volta para a Casa Iniciadora, já mandar direto para a sanção? Não tem problema, a gente viu isso. Meras emendas de redação não acarretam a volta à Casa Iniciadora. Basta a Casa Revisora já mandar para a sanção. Então, sobre a narrativa acima, com base na sistemática constitucional, afeta o processo legislativo, assinale a afirmativa correta. Miserenta essa questão, hein? Não apresenta nenhuma irregularidade. Eu pensei que era aquelas. Apresenta 2 irregularidades, apresenta 3, apresenta 4. Essa aí é pesada, hein? Mas apresenta irregularidade em relação à Casa Iniciadora. Lindo. Apresenta irregularidade em relação ao quórum de aprovação. Não, gente, maioria absoluta. Apresenta irregularidade em relação à sanção e à promulgação. Não, gente, é do presidente da República mesmo. Apresenta irregularidade em relação ao não retorno à Casa Iniciadora. Nananina, não. Quando é uma mera emenda de redação, não precisa voltar para a Casa Iniciadora. A gente viu isso. Muito bem, tivemos um pequeno probleminha técnico. O estúdio aqui parou de funcionar, disse, não aguento mais ouvir a voz do professor Léo. E aí desligou, aí eu tive que ligar de novo. Vamos para a questão 6. Vamos para a questão 6. Calma, meu amigo. Vamos passar no concurso da Câmara. Você também aqui, o estúdio, já está agoniado para poder terminar de fazer essas questões aqui. Para de falar besteira, Léo. FGV, Câmara de Salvador, 2018. O presidente da República editou determinado ato normativo alterando a Lei X, que estava em vigor há vários anos, o que gerou forte reação do Legislativo, o qual entendia que a Constituição da República não amparava esse tipo de iniciativa. Foi o que ele fez, coitado? Ele editou determinado ato normativo alterando a Lei X, tá? E o Congresso entendeu que ele não tinha essa iniciativa. Eita pau. Afinal, somente o Poder Legislativo, sob essa ótica, poderia editar ou alterar a lei. Ele estava mudando uma lei. Então, essa norma, isso aqui é questão de interpretação de texto. Ele estava, então, alterando uma lei, né? Na verdade, já estava dito isso. Então, ou foi uma medida provisória, ou de uma forma muito mais difícil, um decreto autônomo, tá? Porque ele fez o quê? Ele alterou a Lei X. Alterar a Lei X, gente? Bom, o decreto autônomo, ele extingue cargo público quando vago e ele pode alterar a organização da administração pública desde que não aumente despesa e não crie órgão público. Então, vamos lá, aqui pode ser o decreto autônomo, pode ser a medida provisória também. Em razão desse impasse, a validade do ato normativo foi questionada perante o STF, provavelmente em ADI. À luz dessa sistemática e dos atos normativos passíveis de serem editados pelo chefe do Executivo, o referido ato normativo, vamos lá, observados os demais requisitos exigidos, pode ser uma medida provisória, o que indica que o Poder Legislativo está errado. Bom, é possível. É possível, a medida provisória pode revogar uma lei, tá certo? Bom, a medida provisória, ela suspende a vigência, tá? Quando ela for convertida em lei, aí há a revogação da lei, mas o objetivo da medida provisória vai estar lá escrito, artigo 1º, revogue-se a lei tal. Pode. E por enquanto, enquanto a medida provisória tiver na sua vigência e não transformada em lei, ela está suspendendo a vigência. Mas foi transformada em lei, revogue-se a lei tal, aí realmente a revogação acontece.
Mas a nível de, né, de possibilidade, no âmbito da possibilidade, a nível de foi ótimo. Em âmbito de possibilidade, sim, pode ser uma medida provisória. Qualquer que seja a sua natureza jurídica, jamais poderia alterar uma lei. Meu Deus. Produzida exclusivamente pelo legislativo. Indicativo de que o legislativo está certo. Não, gente, tem medida provisória, tem decreto autônomo. Só poderia ser editado pelo presidente se houvesse delegação legislativa, o que não ocorreu. Portanto, o legislativo está certo. Não, gente, não existe só a lei delegada. Existe também a lei delegada. Por meio de delegação, ele está dizendo aqui que não teria ocorrido no caso, mas independentemente dela, tem a medida provisória. Poderia ser um regulamento executório da lei, que deve necessariamente ajustá-la às conveniências da rotina administrativa. E logo o Poder Legislativo está errado. Não, gente. Regulamento executório é o regulamento executivo. O regulamento executivo é o decreto regulamentar. Decreto regulamentar não altera a lei mesmo, não. Tá? Criando direito novo, né? Em regra, o decreto regulamentar ele não altera a lei, ele especifica, complementa a lei. A ideia de alteração do conteúdo normativo da lei é muito forte para um decreto regulamentar. Então, letra D também está errada. Vamos ver a letra E. Somente poderia ser um decreto autônomo, cuja edição é autorizada pela própria ordem constitucional, indicativo de que o poder está errado. Por que essa letra E está errada? É questão de interpretação de texto. Poderia ser um decreto autônomo, se fosse a organização da administração pública, por exemplo, desde que não crie ou extinga órgão público, desde que não aumente despesa, 84, inciso 6. E poderia ser uma medida provisória. Por que a letra A está certa? Porque diz, respeitados os demais requisitos exigidos de relevância e urgência, pode ser uma medida provisória. Pode. Tinha que ser um decreto autônomo. Não obrigatoriamente, poderia ser uma medida provisória. Por isso a letra E está errada, por causa de interpretação de texto. Letra A, tá bom? A interpretação de texto da FGV te persegue até na prova de direito constitucional. Ô povo sem coração, tá certo? Agora vamos para o CESP. Considerando as regras constitucionais aplicáveis ao processo legislativo federal brasileiro, assinale a opção correta. O veto presidencial será apreciado em sessão unicameral, é sessão conjunta, gente. A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Tá? Isso aqui está no artigo 66, isso aqui está no artigo 64. Tá? O projeto de lei aprovado por uma das casas será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Caso o projeto seja emendado, ele voltará à casa iniciadora. Gente, isso aqui você poderia... Não, mas espera aí, se a emenda for de redação, é a letra do artigo 65, com todas aquelas problemáticas que eu falei, sanção ou promulgação. Não indica se a emenda é de mérito ou de redação. Letra do artigo 65 foi a prova de procurador da Fazenda Nacional da AGU de 2023, feita pelo CESP, letra do artigo 65 da Constituição, alternativa correta. A Casa Legislativa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Ulterior aquiescência do Presidente da República, mediante sanção do projeto de lei, quando dele seja a prerrogativa usurpada, sana o vício de inconstitucionalidade. Não, gente, a sanção não sana o vício de inconstitucionalidade, tá? Não é que vai ter sanção de novo, mas a posterior sanção, ela sana o vício de inconstitucionalidade. Não, gente, não sana não, tá? Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele deverá vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contado da data do seu recebimento e comunicado dentro de 48 horas ao Presidente do Senado os motivos do veto. O sujeito com preguiça de fazer uma questão. Pegou dois, parecendo o professor Léo quando faz revisão ativa. Não, gente, mas quando eu faço revisão ativa, eu busco as palavras-chave muito melhor do que isso aqui. Eu acho. Não? Talvez não. Mas é a questão de concurso de procurador da Fazenda Nacional. Para mostrar que eu busco sempre algumas palavras-chave que eu quero que você identifique, tal. E tá errado aqui. Tá? Na letra E. Então, letra C.
8. Deputado estadual tem legitimidade para iniciar processo legislativo por meio da apresentação de projeto de lei que preveja para servidores públicos, cujo salário base seja até de 2 salários mínimos, o direito de receber vale transporte. Isso aqui é RJU, gente. RJU não pode ser de iniciativa de parlamentar. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa do Congresso, bem como de suas comissões, serão realizadas pela maioria de votos. Maioria simples, maioria relativa ou maioria de votos. Presente a maioria absoluta. Tá? É o 47 da Constituição. Isso aqui está errado. Na hipótese de veto parcial de projeto de lei, a promulgação da parte sancionada ocorrerá após a análise do veto pelo Poder Legislativo, por não poder haver o desmembramento do processo legislativo. De novo, gente, isso cai direto. Não, velho, a parte que foi sancionada, você já manda, você promulga o chefe do executivo e manda para promulgação e manda para publicação. Enquanto que a parte vetada vai para deliberação e você bifurca, você desmembra. E se a parte vetada for derrubada, o veto for derrubado, republica a lei com o mesmo número, mas com essa parte que entrou agora vigorando daqui para frente. Foi o que a gente falou. Questão, o CESP também cobrando a mesma coisa. O chefe do Executivo Estadual dispõe de iniciativa legislativa privativa para apresentar projeto de lei que institua plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores da Defensoria Pública Estadual. Tá errado. Na moral. Gente, tá errado isso aqui. A gente viu as iniciativas legislativas, privativas, né? E da Defensoria Pública, cargo, criação de cargo, extinção de cargo, aumento da remuneração dos cargos dos servidores da DPE, é lei ordinária de iniciativa do chefe do DPE. Tá? Então, não tem isso aqui não. A gente viu lá nas iniciativas de Defensoria Pública. Ainda que a função primordial dos parlamentares seja de propor, discutir e votar leis e outras normas, perícia oficial de Alagoas, gente. Existem certas matérias para as quais eles não têm iniciativa legislativa. Olha que questão bonita, velho. A questão lá de como é o nome? Por isso que eu não boto nem cargo, gente. Tá? Porque é uma estratégia minha de não te influenciar. Aquela prova de procurador da Fazenda Nacional, da AGU, foi muito mais meia letra da Constituição do que uma questão muito mais bem elaborada da perícia oficial para papiloscopista. Aí você olha, essa questão é para papiloscopista, muito mais bem elaborada do que a de procurador, tá certo? Que existem certas matérias que os parlamentares não têm iniciativa legislativa. As matérias que são de iniciativa legislativa privativa do chefe do Executivo, do Ministério Público da União, do TCU, da DPU, do TJDFT. Olha aí quanta coisa interessante. Então, tá certinho. Questão muito boa. Agora vamos para duas questões da FCC. De acordo com a Constituição Federal, a apresentação à Câmara dos Deputados de um projeto de lei federal de iniciativa popular, que tenha a finalidade de criar emprego público na administração direta. Gente, eu estou falando de RJU. Ou então eu estou falando da criação, né? RJU uma ova. Criação de cargo, função ou emprego na administração direta e autárquica. Isso é uma matéria que está no artigo 61, parágrafo 1º. Eu, em alguma vida passada, eu já fui médico. Olha que letra linda a do Pofechô. O Pofechô tem uma letra linda, tá? Só que não. Criar emprego público na administração direta afronta a iniciativa privativa do chefe do Executivo. E aqui na Câmara dos Deputados, o presidente da República, o processo legislativo federal. O que foi que a gente falou que a doutrina majoritária diz? Iniciativa popular não pode trazer assunto de iniciativa privativa de algum poder. Porque o próprio povo se submete à Constituição. Foi o que eu falei. E é isso aqui. E esse projeto não é possível, pois para a criação de cargos, funções ou empregos públicos é necessária emenda à Constituição? Errado. Não é possível, tendo em vista que as leis que dispõem sobre criação de cargos, funções ou empregos são da competência privativa do presidente da República. Bom, na administração direta e autárquica. Aqui está meio incompleto, mas
é o gabarito, gente. E não é possível mesmo, não é possível. Porque não pode, tá, dispor sobre matéria de iniciativa privativa. É possível desde que o projeto seja subscrito por no mínimo 1% da população nacional. Não é população, é eleitorado. Distribuído por pelo menos 5 estados com não menos de 0,3% da população de cada um deles, dos eleitores de cada um deles. É possível desde que o projeto seja subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, muito bem. Distribuído por pelo menos 5 estados, muito bem. Com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, muito bem. Isso aqui estaria correto. Se o projeto de iniciativa popular pudesse trazer matéria de iniciativa privativa de outro poder. A letra B poderia ser, mas o gabarito foi a letra E, com o qual eu concordo plenamente. Quando eu fiz essa questão, eu acertei. Tasquei a letra E. É possível desde que o projeto seja subscrito por no mínimo 3%. Nada a ver, nada a ver. Letra E. Vamos para a última. O projeto de lei ordinária vetado no todo ou em parte pelo presidente da República por ter sido considerado inconstitucional será de acordo com a Constituição? Foi vetado no todo. Ele será enviado para promulgação, gente, pelo amor de Deus. Ele será arquivado? Ele será enviado para promulgação ao presidente do Senado? Tá doido, gente? Que onda é essa, cara? É porque... Oh, meu Deus, é porque tá falando que é enviado para promulgação ao presidente da República se o veto for derrubado. Ou seja, se for rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em sessão conjunta. Agora eu entendi. Tá? Então, o projeto, se ele for vetado, ele vai ser encaminhado para o Congresso. E se o veto for derrubado pela maioria absoluta de deputados e senadores, inverter a ordem aqui, ele vai ser promulgado pelo presidente da República. Artigo 66, parágrafo 7º. De novo, FCC, CESP e FGV. Não vale a pena fazer questão de outra banca se eu estou estudando para outra banca. Velho, a gente nunca sabe o que é que vai cair e o assunto é o mesmo. Pronto, letra A. E com isso a gente encerra a nossa aula de questões de concursos anteriores, tá certo, gente? Um abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.